Olá pessoal, tudo bem? Antes de começar a falar aqui agora do vetor campo elétrico e o potencial elétrico, essa é a primeira de 3 ou 4, sei lá, eu ainda não sei ao certo, videoaulas que a gente grava aqui em Belo Horizonte. Isso por quê? Porque dia 22 eu retorno ao setor da oftalmologia lá no Hospital das Clínicas. Aí eu não sei se eu vou passar por algum procedimento cirúrgico, porque já completaram 30 dias, né? E a melhora que a gente esperava não houve, muito pelo contrário até. Tem havido aí uma suave piora. E então, mas caso nada de anormal aconteça, eu pretendo continuar esse tratamento em Praia de Minas. E, consequentemente, então, a partir daí, do dia 22, né, eu retornando para lá, a gente vai continuar essas videoaulas lá. Um estilo um pouco mais diferente, viu? A gente vai ter aí umas videoaulas um pouco mais extensas e devido como é que eu falo? A edição. Não aquela edição com efeitos nem nada não, mas um pouquinho mais longo para não ficar restrito apenas a esses 16 minutos aí, tá bom? Então vamos, né? Olha, a primeira coisa que eu fiz aqui para vocês foi um campo elétrico e a definição que eu posso falar do vetor campo elétrico, que é esse daqui, ó, esse grandão aqui, tá bom? Então, quando se coloca uma carga aqui, né, aproximar um pouco aqui a imagem para vocês verem, vai gerar aí, né, vai gerar aqui esse campo elétrico. Aí eu até colori de vermelhinho aqui e vocês podem ver que essa carga que foi colocada aqui, ela é uma carga positiva. Então gerou um campo elétrico todo carregado de cargas positivas. Isso faz com que o vetor campo elétrico, mas espera aí, porque quando eu falo em vetor campo elétrico simbolizado pela letrinha E aqui, é porque é o seguinte, pessoal, vetor campo elétrico, ao contrário de potencial elétrico, ele é uma grandeza vetorial, tá? É uma grandeza vetorial, portanto ele tem uma direção e um sentido, tá? E o potencial elétrico, por sua vez, o potencial elétrico é uma grandeza escalar. Mas isso, em aulas posteriores, a gente vai falar quando que a gente vai usar um e quando que a gente vai usar o outro, tá bom? Não se preocupem com isso. E não tem dificuldade também não, viu? É uma parte da eletricidade que a gente tem que estudar sim, para poder entender isso melhor. Essa energia potencial eletrostática, viu? Ela é gerada. Assim que o campo elétrico é formado, então vai formar também uma energia potencial eletrostática. Essa mesma energia potencial eletrostática, que a palavrinha ficou lá bem espremidinha ali, olha, tá vendo? Lá no cantinho.
deixa eu tentar aproximar a imagem aqui para vocês, aí ó, né? Ela depois vai gerar uma energia de movimento. E como a gente sabe lá do início, qual que é a nossa energia de movimento? É a energia cinética, correto? Então, energia potencial, armazenamento. Energia cinética, movimento, tá? Bom, se a uma determinada distância eu coloco uma carga de prova positiva, isso aqui, olha, pode ser representada por um P, tá? Para vocês entenderem que é a carga de prova, esse Pzinho aqui. Aí, essa carga é positiva. Se essa carga é positiva e o meu campo, que vocês estão vendo aqui, também é positivo, então a força eletrostática, essa força aqui, ó, essa forcinha aqui, né? Essa força eletrostática aqui, eu estou virando a coisa para o lado contrário aqui, ó. Essa força eletrostática aqui, ela, se ela a carga positiva, a força eletrostática, então, ela é de afastamento. A tendência dela é afastar. Aí, o que acontece? Ela vai se movimentar. Movimentando, mas movimentando no sentido contrário, tá? Ao do campo elétrico. Aí, então a gente pode escrever o seguinte, olha só, vamos lá? A carga elétrica de prova que ela vai ser repelida, ganha velocidade, ela ganha velocidade, adquire energia cinética. Uai, mas por que isso? Porque todas as vezes que a gente fala em energia cinética, em velocidade, a gente também está falando em energia cinética. Aí, ó, para ficar mais pertinho para vocês, né? Toda vez que a gente fala em ganhar velocidade, a gente fala também na energia cinética, ok? Agora, e se o contrário acontece? Então vamos lá. Aí agora eu tenho uma carga elétrica que eu coloquei aqui, negativa. Olha só, a carga de prova, pompei aqui novamente, tá? Tá dando para ver, tá? A carga de prova, ela é negativa. Então, a força elétrica agora é de aproximação. Por que de aproximação? Porque o campo elétrico é positivo. Fazendo uma analogia aqui, uma analogia bobinha, só para vocês terem uma ideia disso aqui. É o seguinte, por exemplo, quer ver? Um casal, né? Um trem meio bobinho aí. Um casal. Se esse casal, tá? Já tem muito tempo, tá meio desgastado e tudo mais, a tendência é eles se afastarem. Eles vão se afastar um do outro. Viu? Porque um já tá de saco cheio do outro, tá emputecido um com o outro, então começa a ter aquela sensação, aquela situação de afastamento. Quando tá começando aquele namoro, aquela coisinha gostosa, aquelas palavrinhas bonitinhas no pé do ouvido, blá 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 blá, blá, aquela historinha toda, aí pum, cola. Só quer saber de ficar coladinho no outro. Então é isso, tá? Com as cargas elétricas de sinais contrários, vai acontecer essa aproximação. Quando os sinais são iguais, vai acontecer essa repulsão, ou seja, esse afastamento. Tá bom? Então é mais ou menos isso, uma analogia, só para que vocês possam entender isso aí mais ou menos. Aí, então, voltando aqui na carga negativa,
Aqui, ó, né? A carga negativa aqui agora, mais uma vez, aproximando aqui a imagem, para que vocês possam ver, carga aqui negativa, atraída, ganha energia cinética, que é a energia do movimento. Então, ela é atraída, ela ganha energia cinética, que é, então, é parênteses aqui que eu coloquei aqui, a energia do movimento. Tá dando para ver belezinha aí, não tá? Olha lá, a carga negativa, tá? E a energia cinética do movimento. Bom, com isso, então, a gente vai ter 4 situações que serão mostradas depois, assim, né? Não dá para mostrar tudo aqui agora, não, mas não é por causa de tempo, é por causa de espaço. A orientação do vetor campo elétrico. Toda vez isso aí agora, sim, viu? É preocupante. Olha só, a carga positiva, né, do campo elétrico, aqui. Aí, eu coloco de uma certa distância uma carga de prova, positiva também. Observem que aqui, de azul, a força elétrica é de afastamento, ela tá aqui nessa direção aqui, inclinada ou diagonal, e o vetor campo elétrico também é de afastamento. Quer dizer, a energia, a força elétrica e o campo elétrico têm a mesma direção e o mesmo sentido. Mesma direção e o mesmo sentido. Observem, lá, ó. É aquilo ali que eu quero que vocês olhem primeiro, tá? Agora, já aqui, nessa outra de cá, aqui, ó, tá? Quando a carga de prova, ela é negativa, olha só, quando ela é negativa, aí acontece o seguinte, a força elétrica tende a aproximar de onde? Do campo elétrico. Olha só que legal, porque ele é positivo. E o campo elétrico vai ter um sentido de afastamento. A direção, observe que a direção dos vetores é a mesma, tá? A mesma direção, mas sentidos contrários. Então, para cá, olha só, aqui olha, o sentido nordeste e aqui sudoeste. Tá vendo? Tá vindo para cá, né? Ao contrário desse aqui, olha. Esse daqui, a carga, o vetor, o campo elétrico positivo, a força elétrica e o campo elétrico têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, aí agora a gente pode, afastando aqui de novo, afastando aqui, para que vocês possam ver melhor essa observação que eu coloquei aqui embaixo. Sempre que a carga de prova tem o sinal maior do que zero, que for maior do que zero, tá? For maior do que zero, o campo elétrico tem sentido de afastamento. Afastamento. E quando a carga de prova for menor do que zero, o vetor campo elétrico, o vetor força elétrica, eu errei aqui, né? O vetor, não, tá certo, o vetor campo elétrico, né? Ele tem sinal de aproximação. O vetor campo elétrico vai ter o sinal de aproximação. Sempre que Q for menor do que zero. Q menor que zero. Q maior do que zero. Aqui, ó. Q maior do que zero. Aí, ó. Quando Q for maior do que zero, a gente tem afastamento. Q menor do que zero, a gente vai ter, então, o quê? Uma aproximação. Aqui embaixo, aqui, ó.
bem aqui, ó. Olha lá, no rodapé do quadro. Aproximação. É isso que vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Aqui, ó, a carga de prova menor do que zero. Menor do que zero. Então, a força elétrica, a força elétrica aqui, ela tá aproximando, mas aqui, olha, o vetor campo elétrico é maior do que zero. Então a força elétrica está aproximando, mas o campo elétrico está afastando. Aqui também, o campo elétrico aqui é maior do que zero. Estão vendo? Então a força elétrica está se afastando e o campo elétrico também está se afastando. Afastamento e afastamento. Agora aqui, aproximação e afastamento. Por quê? Porque o campo elétrico é maior do que zero. Tá? Agora, aqui no caso, o Q é maior do que zero e aqui o Q é menor do que zero. Então, é preciso de entender isso. Tá? Quando a gente tem essas carguinhas elétricas aqui, viu? De prova, quando uma for difícil, né? Controlar isso aqui, ó. Quando o Q for menor do que zero, que é esse caso aqui, tá? A gente tem um campo elétrico de afastamento maior do que zero. Perdão, eu estou fazendo confusão aqui. O Q maior do que zero, aí a gente tem afastamento. Cadê aqui, ó? É difícil demais de coisar aqui as duas coisas, ó. Afastamento. Agora, quando o Q for menor do que zero, que é esse caso aqui, ó. Aqui. Q menor do que zero. Negativo. O vetor campo elétrico é de aproximação. Tá? Bom, mas tem mais caso. Então, isso aqui a gente chama de orientação do vetor campo elétrico. Essa orientação, viu? Para vocês entenderem. Assim, então, nossa, e eu que não estudei grandezas vetoriais, pois é, né? Direção e sentido, lá no primeiro ano, agora aqui tá fazendo toda a diferença, hein, moçada? Né? Pensar bem, olha aqui, olha, de mesma direção e mesmo sentido, mesma direção e sentidos contrários. Tudo por quê? Por causa de um sinalzinho. Quando o sinal aqui é mais e mais, né, todos dois vão se afastar. Quando aqui é menos, um aproxima, a força elétrica vai aproximar, claro, porque ela tende a puxar. A função da força elétrica é puxar a carga de prova para o lado do campo. Porque o que é um campo elétrico? É uma carga que se coloca no espaço, numa determinada região do espaço, e depois dela lá, a uma certa distância, se coloca uma outra carga de prova, aí você vai saber se ela vai aproximar, né, uma carga, pode ser negativa ou pode ser positiva. Se ela se aproximar, lá a gente vai ver que tem sinais contrários, porque aproximou a força elétrica. Se ela afastar, é porque os sinais são contrários. Tá bom? Bom, para que não haja não ficar muito extenso, aí a gente então volta no próximo vídeo, na videoaula, para falar agora das outras orientações, tá bom? Obrigado, tchau!